Mais uma seleção campeã do mundo dá adeus à Copa da Rússia. Em jogo marcado por viradas, a Argentina de Messi perde para a França de Mbappé. O Uruguai de Cavani também vence e a seleção de Cristiano Ronaldo está fora do Mundial. Nossos repórteres acompanham o choro e a alegria das torcidas. Queremos uma final, né? Brasil-Uruguai. Seleção brasileira faz primeiro treino em Samara, cidade que será palco do confronto com o México. É daqui que a seleção quer decolar em busca da sexta estrela. A presença do lateral Marcelo no treino indica que ele pode ser escalado por Tite para pegar os mexicanos. Em São Paulo, o motorista com um carro de luxo em alta velocidade atropela a mãe e 3 filhos que atravessavam a rua na faixa de pedestre. Tentativa de assalto termina em tiroteio e deixa funcionário de loja ferido no interior de São Paulo. Manifestantes vão às ruas em mais de 700 cidades americanas em protesto contra a política migratória de Donald Trump. Enquanto isso, vários pais ainda procuram os filhos e nem sabem qual abrigo ou estado eles estão. E as altas temperaturas no Rio de Janeiro deixam o inverno com cara de verão. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Uma família foi atropelada por um carro em alta velocidade em São Paulo. A mãe e os 2 filhos morreram. Eles foram atingidos na faixa de pedestres. O motorista foi preso e disse que não viu as vítimas atravessando a rua. No carro de luxo ficaram as marcas do acidente. Cristina Coelho e os 3 filhos foram atropelados quando atravessavam essa avenida da zona sul da cidade. Quem estava na direção da BMW era o empresário Mohamed Zogby, de 33 anos. Você não viu a família? De acordo com testemunhas, a mãe e as crianças, um menino de 1 ano e um casal de gêmeos de 9 anos, estavam na faixa de pedestres quando foram atingidos. Com o impacto, o bebê foi arremessado para a linha férrea. Foi este homem que descobriu onde o corpo do menino estava. Eu gritei, polícia, polícia, tem uma criança caída pro lado de lá. Aí eles subiram no muro, a gente fez um cavaletinho pro policial subir, subiu, a criança tá aqui mesmo. Cristina, o filho mais novo, e a menina de 9 anos morreram na hora e foram enterrados neste sábado. O irmão gêmeo está internado e ainda não sabe o que aconteceu com a família. Infelizmente vai ser ruim falar para ele da mãe dele, porque ele pergunta muito da família. E é uma criança que não sabe de nada, gente. É justo, agora me diz se é justo. A velocidade permitida na via é de 50 km por hora. Mas por aqui, os motoristas não costumam respeitar esse limite. O próprio motorista da BMW confessa que também dirigia acima do recomendado. Mas o testemunho de quem viu o acidente faz a polícia acreditar que ele estava bem mais rápido do que isso. Apenas os laudos da perícia vão revelar qual era a velocidade exata em que o carro de luxo estava. Mohamed foi preso em flagrante por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ele não bebeu antes de dirigir. Ele veio em torno de 80 a 100 por hora. O semáforo faz 1 ano e meio que está quebrado. Ele nunca funciona. Além da suspeita de o motorista estar em alta velocidade, o semáforo que fica no local exato onde a família foi atropelada não estava funcionando e só foi consertado agora, quase 24 horas depois do acidente. Na mesma noite, em outro ponto da cidade, a irresponsabilidade ao volante resultou em mais uma morte. A vítima foi a diarista Maria de Fátima Ramos. Câmeras de segurança registraram quando ela atravessa a rua e é atingida por este carro. Testemunhas dizem que o motorista, ainda não identificado, disputava um racha numa importante avenida da zona leste da capital. Eles estavam fazendo racha e acabou com uma mãe de família que tinha 5 filhos para criar. Tá ali, ó, agora jogada no chão. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego negou que o semáforo estivesse quebrado no momento do acidente. Segundo a CET, a manutenção que mostramos na reportagem era para consertar os botões do equipamento danificados por vandalismo e que o semáforo ficou desligado somente enquanto os técnicos trabalhavam no local.
E um novo tipo de crime tem feito cada vez mais vítimas na internet. Criminosos invadem redes sociais com milhares de seguidores e exigem dinheiro para devolver o acesso à conta. Especialistas em direito digital afirmam que esse tipo de golpe já cresceu 15% nos últimos 6 meses. No para-brisa do carro do casal, as marcas do ataque. Pelo menos 8 tiros. Caroline de Assis Martins, de 24 anos, estava acompanhada do namorado Alexandre Rodrigues Leal, de 38. Segundo a polícia, o suspeito de atirar é o ex-marido dela, Paulo Henrique Goulart Nóbrega. O casal tinha almoçado na casa de amigos e depois foi até um supermercado da região comprar comida, quando encontrou com o agressor. Ele esteve lá atrás deles, quando eles já estavam saindo do caixa, e ameaçou e tudo, e depois eles foram na delegacia. O ataque aconteceu mesmo depois do casal procurar a polícia. Caroline foi baleada no braço, no pescoço e no tórax. Alexandre foi atingido no ombro. Os dois foram socorridos neste hospital. Ela teve alta hoje, mas Alexandre segue internado no CTI. O quadro de saúde dele é estável. Caroline e Paulo Henrique moraram juntos por cerca de 1 ano. Parentes contam que ele não aceitava o fim do relacionamento, ocorrido há 6 meses, e passou a ameaçar Caroline. Ela e a família procuraram a delegacia para fazer registros de ocorrências pelo menos 10 vezes. Este parente de Caroline conta os momentos de terror que a família viveu. Inclusive no dia que ele esteve lá em casa, a última vez que ele teve com a arma lá, empurrou a mãe dela, machucou a mãe. A família ainda conta que Caroline se mudou de apartamento, mas Paulo Henrique alugou um imóvel no mesmo prédio. Ele já vinha perseguindo ela há muito tempo, ligava de número privado. A primeira vez que ele tentou matar ela foi lá no dia 9 de maio, na nossa residência, fingindo que estava passando mal, entrou na nossa casa. Botou a arma na cara dela, falou que ia matar ela, que descobriu que ela estava com outra pessoa, sendo que ela já tinha terminado com ele. A polícia já pediu à justiça a prisão do suspeito. A família conta que o agressor voltou a ameaçar Caroline neste sábado. Se conseguir prender ele, né? Pelo menos isso, né? Porque senão, não sei nem o que vai ser da vida da gente agora, né? Bom, você viu aí agora a reportagem sobre o homem que é procurado, suspeito de ter assassinado a mulher e também o atual companheiro dela. Agora sim, a gente fala sobre um novo tipo de crime que tem feito, então, cada vez mais vítimas na internet, quando criminosos invadem redes sociais com milhares de seguidores e aí exigem dinheiro para devolver o acesso à conta. Olha só. Na loja de roupa da Sirlene, o cuidado com a segurança está em todos os cantos. Ela nunca achou que seria vítima de um crime online. O ataque foi pela loja virtual. Ele pediu um valor de R$5.000 para não derrubar a conta, para não tirar a conta do ar. O hacker se passava por policial. Em uma das mensagens, pede até uma cobrança por mês. Durante o sequestro digital, a conta da loja ficou parada por 4 dias. Tempo suficiente para a Sirlene ter prejuízo nas vendas. E com mais de 1 milhão de seguidores, ela ficou com medo de perder o acesso. Foi contra as orientações dos especialistas, que é nunca se render às chantagens. O ideal é que não se pague, porque a vítima não tem garantia alguma que realmente isso vai ser devolvido. E pior, né, você pode estar abrindo uma porta aí para que esse tipo de crime sempre ocorra, porque sabe que você vai pagar e vai contribuir para isso. Na semana passada, o jogador da seleção brasileira Tyson teve a conta do Instagram hackeada. Neymar até compartilhou a mensagem do amigo. A ativista Luísa Mel também foi alvo dos sequestradores digitais. Ela não pagou e contratou um especialista em tecnologia para resolver o problema. Hoje, para ser vítima, basta estar conectado. Os golpes vêm até pelo WhatsApp, por criminosos que se passam por você. O fraudador, ele manda mensagens para as pessoas que estão na sua rede de contato, pedindo dinheiro, normalmente justificando uma necessidade de saúde, alguma coisa assim. Não use a mesma senha para todos os aplicativos. Evite redes públicas, normalmente elas são muito alvo de ataques. E por fim, sempre atualize os seus aplicativos, né? Um incêndio no Distrito Federal atingiu uma loja de estofados e se espalhou para 2 casas vizinhas. Uma família só foi salva graças aos latidos de um cachorro.
A única roupa que sobrou do Gilberto foi o pijama que ele está vestido. Eram quase 6 horas da manhã quando ele acordou assustado. Quando eu olhei para a janela, eu só escutei o pipoco da janela, o vidro, né, estourando, e a fumaça já tomou de conta da casa. Só deu tempo de sair eu, minha esposa e minha filha. O incêndio atingiu 3 casas, 2 delas funcionavam como lojas. 35 bombeiros trabalharam para apagar as chamas, que também atingiram um veículo e um carrinho de churrasco. A principal hipótese da perícia é de que o incêndio começou nesta loja de reformas de estofados. Chegou até este salão de beleza, onde um casal e uma criança de 5 anos dormiam. As chamas se espalharam e atingiram ainda outras 2 casas que ficam ali atrás. Foi o cachorro de uma destas casas que acordou os moradores. O cachorro, que é muito quieto, não fazia barulho nem nada, chorou, começou a latir. Quando eles abriram a janela, viram fogo intenso, tiveram que pular um muro para sair do local da residência. A polícia vai usar imagens de segurança de casas da região para investigar se o incêndio foi criminoso. Testemunhas contam que 2 homens quebraram o vidro desta parada de ônibus. A mesma dupla teria tentado incendiar um container perto do local. A pessoa que trabalha para chegar e fazer isso, acabar tudo que a pessoa constrói, né? Muita maldade. Nós perdemos tudo, todos os materiais de nós trabalhar, né? Todo o secador, nossas poltronas de nós trabalhar, tudo. E agora vamos a outras notícias pelo Brasil. O funcionário de uma loja ficou ferido durante um confronto entre policiais e bandidos no interior de São Paulo. Os criminosos assaltavam o estabelecimento quando os PMs chegaram. Um assaltante foi baleado e outro preso. Policiais militares recuperaram um carro roubado após perseguição no Rio de Janeiro. Os criminosos chegaram a furar um bloqueio feito pela polícia. Um ladrão morreu e outro ficou ferido. Uma menina de 12 anos é suspeita de ter matado a própria mãe com um martelo, com a ajuda do namorado de 16, no Rio Grande do Sul. A mãe, Vanessa Bairos, não aceitava o relacionamento da filha com um adolescente. Oficiais do Exército foram gravados agredindo moradores durante uma abordagem em um bar no Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver soldados dando chutes e até um mata-leão em um homem. Vou matar uma mulher! O Exército informou que vai apurar o caso. O primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Mundo, foi um jogaço entre França e Argentina. A seleção europeia venceu por 4-3 e eliminou Lionel Messi e companhia do Mundial. Em Paris, dezenas de torcedores se reuniram em barcos às margens do Rio Sena para assistir a partida. Com a bola rolando, contra-ataque francês. Mbappé arrancou e percorreu 64 metros. Atingiu 32 km por hora e sofreu o pênalti. Griezmann cobrou e abriu o placar. Festa em Kazan e em Paris. No fim do primeiro tempo, Di Maria empatou neste chutaço de fora da área. Em Buenos Aires, a torcida explodiu. E até em Paris, este solitário torcedor celebrou. No início do segundo tempo, Messi chutou e a bola desviou em mercado. Era virada argentina. Mas na sequência, a França marcou 3 gols em 11 minutos. Pavard deixou tudo igual de novo. Repare na curva que a bola fez. E depois brilhou a estrela de Mbappé. Ele colocou a França na frente de novo. E depois ainda marcou mais um. O atacante foi eleito o melhor jogador da partida e se tornou o segundo mais jovem da história a fazer 2 gols em um jogo de Copa. Mbappé, de 19 anos, só fica atrás de Pelé, que marcou 2 vezes quando tinha 17 anos na final da Copa de 58. Pelas expressões dos torcedores em Buenos Aires, dá para imaginar a tristeza dos argentinos, que nem comemoraram quando Messi cruzou e Agüero descontou já nos acréscimos. Final, França 4, Argentina eliminada 3. E depois de um jejum histórico, a França bate a Argentina pela primeira vez numa Copa do Mundo. Os franceses sempre foram fregueses dos argentinos em mundiais. Perderam na Copa de 30 e na Copa de 78, mas agora a história mudou. Temos que admitir que a França jogou melhor e que Messi não brilhou, lamentou o franco-argentino Daniel. Vamos chegar à final dessa vez, disse o francês.
A música Bella Ciao, que foi hino da resistência italiana contra o fascismo e virou paródia no Brasil, também conquistou os franceses. O Di Maria, o Mascherano, o Messi, tchau, Messi, tchau, Messi, tchau, tchau, tchau. Messi se despediu sem título da 4ª Copa da carreira dele. Mascherano anunciou que vai se aposentar da seleção. É o fim de um ciclo da equipe argentina. O jornal Esportivo Olé estampou a foto do camisa 10 e dono de 5 bolas de ouro, cabisbaixo e com a manchete: do sonho ao pesadelo. Uma enxurrada de memes invadiu a internet após a eliminação. Em Kazan, na saída do estádio, mais decepção dos argentinos. Olha os meus cabelos brancos, eu vi Maradona jogar na sua melhor fase. Agora tenho a impressão que os jogadores só querem saber de encher o bolso de dinheiro, disse esse torcedor. A França agora pega o Uruguai nas quartas de final. Mais uma oportunidade para os torcedores cantarem a Marselhesa na Rússia. A seleção brasileira já está em Samara, cidade onde enfrenta o México na segunda-feira pelas oitavas de final da Copa. E mais cedo, o lateral Marcelo, que se recupera de uma lesão nas costas, treinou com bola, mas ainda é dúvida para o jogo. Já passava da meia-noite no horário russo quando a seleção brasileira chegou ao hotel em Samara. E mais uma vez a recepção foi calorosa. O grupo veio completo. Todos os 23 jogadores viajaram, até mesmo aqueles que ainda não se recuperaram de contusão. O Danilo já tem condições de jogo, foi liberado do departamento médico, treinou hoje normalmente. E o Douglas Costa iniciou um trabalho de transição no campo, um trabalho físico. Segue conosco para dar sequência a esse trabalho e não terá condições para esse jogo. Ainda em Sochi, os atletas fizeram um treinamento fechado para a imprensa. Tite não deu pista se vai mexer no time e colocar Danilo novamente como titular, no lugar de Fagner. A boa notícia é que Marcelo voltou a treinar com bola depois de sofrer uma lesão muscular nas costas. O Marcelo fez o primeiro trabalho físico, se sentiu bem, importante aguardar um pouco mais, as próximas 24 horas. Amanhã, no novo treino, temos condições de ver a resposta que ele vai apresentar, mas seguimos otimistas no seu aproveitamento para o jogo. A equipe titular só deve ser definida mesmo no treino de amanhã, aqui em Samara. A 6ª maior cidade da Rússia, com quase 1.200.000 habitantes, vive uma rotina tranquila. A praia é improvisada nas margens do rio Volga, o mais extenso de toda a Europa, com mais de 3.500 quilômetros de águas calmas. Mas, às vésperas de um Brasil e México tão importante, os russos daqui entraram no clima latino. O centro de Samara se transformou num carnaval fora de época. Por aqui, o futebol ainda não ocupa tanto espaço. As maiores relíquias do esporte estão guardadas neste pequeno porão de um museu. Entre elas, este livro, assinado por Pelé. As meninas dizem que é a primeira vez que Samara vive um clima de festa tão grande. Para este torcedor russo, futebol ainda é um esporte estranho, porque os jogadores simulam e reclamam muito. Por isso, prefiro o hóquei, ele nos conta. Tudo bem, a relação com o futebol não é assim tão forte, mas acredite, poucos lugares na Terra podem ser tão inspiradores para os astros da seleção brasileira brilharem. Foi em Samara que a então União Soviética deu passos importantes para conquistar o espaço. E é daqui que a seleção quer decolar em busca da 6ª estrela. A região é um importante polo aeronáutico e foi fundamental durante a corrida espacial na Guerra Fria. Em Samara foi construído o foguete Vostok, que levou aos céus o primeiro homem, o famoso astronauta russo Yuri Gagarin. Em terra firme, com os pés no chão, um outro astro que conquistou uma estrela a exatos 16 anos, dá um conselho importante para quem ainda sonha alto. Todos os jogos aqui são difíceis, não? O Mundial está muito igualado, muito igualado. O Brasil, para ser campeão, vai ter que passar por todas as dificuldades. Cuidado com o México, parece ser um time normal, mas tem muita qualidade. Dica de pentacampeão. E a seleção brasileira, Cássius, nunca perdeu para o México em jogos de Copa do Mundo. Mas nos últimos anos, Carol, os mexicanos equilibraram o confronto em outras competições. Em Copas do Mundo foram 4 jogos. O Brasil venceu 3 vezes, em 50, 54 e 62. O único empate por 0-0 aconteceu na fase de grupos da Copa de 2014.
Ao todo, a seleção fez 11 gols e não sofreu nenhum. Já neste século, incluindo todas as competições, o retrospecto é mais equilibrado, com uma leve vantagem para os mexicanos, que venceram 6 das últimas 14 partidas. A vitória mais comemorada contra a seleção brasileira aconteceu na final das Olimpíadas de Londres em 2012. Nada menos que 7 jogadores mexicanos e 4 brasileiros que estiveram em campo naquela decisão há 6 anos fazem parte das atuais seleções, o que aumenta o clima de rivalidade. Quem perder a partida dá adeus à Copa da Rússia. Entre os remanescentes estão Peralta, autor dos 2 gols na final em Londres, mas que agora é reserva, e Neymar, que há 2 anos conquistou o ouro nos Jogos do Rio. Para o atacante Lucas Moura, que integrou a seleção olímpica de 2012, a atual equipe do Brasil tem um sistema defensivo mais eficiente. Tá difícil ali também furar a zaga brasileira, Thiago Silva, Miranda, o Casemiro, são jogadores experientes e que estão segurando bem a onda ali. Acho que o Brasil tem que fazer o papel lá na frente, fazer os gols, que atrás eles estão bem. O jogador de 25 anos, que trocou o Paris Saint-Germain da França pelo Tottenham da Inglaterra na última temporada e está de férias no Brasil, acredita na velocidade do ataque da seleção. O Brasil tem jogadores rápidos, né, jogadores leves. Eu acho que é fundamental usar essa velocidade, usar essa leveza que o Brasil tem. Sem esconder o desejo de voltar a vestir a amarelinha, ele acredita que este é o ano do Hexa. Na minha opinião, é a favorita aí. Acho que tem os melhores jogadores, o melhor elenco e eu acho que vai dar Brasil. Milhares de americanos foram às ruas hoje para protestar contra a política linha dura de Donald Trump em relação à imigração. As marchas aconteceram em mais de 700 cidades. Cleide Clock. Sem ódio, sem medo, os imigrantes são bem-vindos aqui. Esse foi o grito que ecoou em todo o país. E mais esse. Vergonha, diziam em coro os manifestantes pelas ruas de mais de 700 cidades americanas. Em todos os 50 estados, pessoas foram às ruas. E até do outro lado do Atlântico, como em Londres, onde manifestantes protestaram em frente à embaixada americana. Esse país é formado por imigrantes. Se você não é um índio americano, a família veio de algum lugar, me diz Marcia. Milhares de pessoas, a maioria vestida de branco, pediam para que o governo acabe com as detenções de imigrantes, com a política de tolerância zero e que as famílias que foram separadas se reencontrem imediatamente. O problema, já chamado de uma crise humanitária aqui nos Estados Unidos, dura 2 meses. Nesse tempo, mais de 2.500 crianças foram separadas dos pais e apenas cerca de 500 já voltaram para junto de suas famílias. Apesar do presidente Donald Trump ter assinado há mais de uma semana uma ordem oficial para parar com as separações e um juiz já ter ordenado a reunificação das famílias, pouquíssimos casos foram resolvidos. Entre os que já tiveram um desfecho está o da brasileira Lídia e do filho Diogo, de 9 anos. Não faça isso com as crianças. Enquanto isso, vários pais ainda procuram os filhos e nem sabem qual abrigo ou estado eles estão. Para piorar, relatos mostram que crianças com menos de 3 anos estão sendo intimadas a comparecer na corte para responder sozinhas pelos seus casos. Os democratas, partido de oposição, aproveitaram para reforçar o projeto para pôr fim à polícia de imigração, conhecida como ICE. Nas redes sociais, Trump respondeu a esse movimento, exaltando o trabalho dos policiais e dizendo que a chance é zero de isso acontecer. Um foguete espacial não tripulado caiu 6 segundos após decolar no Japão. O foguete de 10 metros foi projetado para atingir 100 quilômetros de altitude, mas caiu logo após a decolagem. Ninguém ficou ferido. O Momo 2 foi desenvolvido por uma startup particular que planeja vender voos espaciais a preços acessíveis. Já duram 7 dias as buscas por um time de futebol juvenil que está preso em uma caverna no norte da Tailândia. A queda no nível da água possibilitou que as equipes de emergência se aproximassem hoje do local, onde os 12 garotos entre 11 e 16 anos e o treinador estão desde o dia 23. Um cachorrinho foi resgatado após ficar 30 horas preso em um buraco de 15 metros no Alabama.
Toff contou com a ajuda de bombeiros e voluntários, que alimentaram o animal enquanto ele não conseguia sair da fenda. Milhares de pessoas participaram da marcha do orgulho LGBT nas Filipinas. O ato foi um protesto contra o governo de Rodrigo Duterte e pediu igualdade de gênero e respeito aos direitos humanos. Você vai ver em instantes, altas temperaturas no Rio de Janeiro deixam o inverno com cara de verão. O Uruguai elimina Portugal e avança para as quartas de final da Copa do Mundo. Nós voltamos já já. O importante é não deixar de acreditar. Samantha, desde os 5. Não tô acreditando. A minha mãe era louca por você. Eu sou um patrimônio. Tombado, né, Samantha? Tá feliz que eu voltei, né? Você destruiu todo mundo ao seu redor e é só o que você faz. Ah, tá bom. Agora todo mundo tem problema psicológico por minha culpa. Alguém tem mais alguma coisa pra dizer? Ninguém resiste a Samantha. Ai, Samantha. Samantha! Programa super trash, brega, capona, com gente esquecida, sem cachê. Menina, se eu soubesse que você tava viva, eu teria te chamado. Você tem que ser o sol. Mais do que o sol, meu bem. Posso ser uma estrela. O sol é uma estrela. Não atrapalhe um momento, sim. Horário, nome. Você não viu, não? Isso aqui é só pra internet. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. SBT Brasil. Oferecimento. Caixa. Para realizar, investir e tudo o que precisar. Pode uma escola vencer todas as distâncias para chegar perto de quem mais precisa? No Senai, pode. Vou realizar o meu sonho de fazer um curso no Senai. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode. E lá vem Brasil de novo. Ele faz o lançamento assim pra ponta direita. Dominou no estilo, já olhou pra área, dançou pra cá, pra lá, fez a pinta. Colocou na frente, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, saiu o goleiro, pé da esquerda, bateu. Olha o gol. Pode seu filho acordar feliz para ir para a escola? No SESI, pode. Essa é a melhor escola do mundo. Ela vem sorrindo, volta sorrindo e até nas férias ela quer vir para a escola. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode. A vida passa pelo metrô, todos os dias. Para ir ao trabalho em menos tempo, voltar da escola, encontrar as pessoas, seguir em frente. Enquanto você vai e vem, estamos sempre por perto, investindo ainda mais em segurança e acessibilidade, para que momentos assim aconteçam. Metrô de São Paulo. Há 50 anos, nossas histórias se conectam. Governo do Estado de São Paulo. Pode uma escola ser capaz de transformar a sua vida? No Senai, pode. Eu fiquei um tempo desempregada, sem perspectivas, e eu decidi mudar. Procurei o Senai, fiz um curso numa outra área e deu certo. Hoje eu tenho minha própria confeitaria. Pode a educação mudar o rumo de um país? É claro que pode. Sábado, 9 da noite, tem Esquadrão da Moda.
Amanhã, mais de 89 milhões de mexicanos vão às urnas para eleições gerais históricas. E pela primeira vez em décadas, o México pode ter um presidente de esquerda. A reportagem é de Lourival Santana. O clima é de Copa do Mundo, claro. Esse bar promete uma dose grátis para cada gol da seleção mexicana, que enfrenta o Brasil na segunda. Como tudo no futebol, o resultado dessa partida é incerto. Já a eleição presidencial deste domingo é jogo certo. Pelo menos é o que indicam as pesquisas, que apontam Andrés Manuel López Obrador, que concorre pela terceira vez, como próximo presidente mexicano. Ele tem cerca de 50% dos votos, equivalente à soma de todos os adversários juntos. Não há segundo turno no México. O mais votado é eleito. Alberto Aguirre, repórter de política do jornal El Economista, explica que os mexicanos estão cansados da política tradicional e dos políticos corruptos. Dos três, López Obrador é o único candidato visto como alguém de fora, analisa Aguirre. Que realmente é outsider. Esse porteiro vai votar em Obrador pela mudança. Pergunta o que ele quer ver diferente. E Leonardo responde: toda a estratégia do México. Estratégia de México. Na última eleição, o porteiro votou no atual presidente, Enrique Peña Nieto, e se decepcionou. Peña Nieto termina seu governo com uma taxa de aprovação de menos de 20%, a mais baixa da história recente do México. E essa impopularidade prejudica o seu candidato, José Antônio Mide, que aparece nas pesquisas em um distante segundo lugar, com pouco mais de 20%. Esse pedreiro diz que vai votar em Jaime Rodríguez, conhecido como El Bronco, o último colocado nas pesquisas. Luiz sabe que Bronco não vai vencer, mas diz que nenhum dos candidatos é honesto. Ninguno se vê honesto. O PRI, o Partido Revolucionário Institucional, governou o México entre 1929 e 2000 e voltou em 2012 com Peña Nieto. Agora, pela primeira vez em décadas, o país pode ter um presidente de esquerda. López Obrador prometeu na campanha reverter as reformas constitucionais aprovadas pelo atual presidente, que quebraram o monopólio do petróleo e introduziram a avaliação do desempenho dos professores. Mas para mudar de novo a Constituição, ele precisa eleger 2/3 dos parlamentares aqui no Congresso e ainda ter maioria nas assembleias legislativas. Por isso, além do presidente, as atenções deste domingo estarão voltadas também para este prédio. O Poder em Foco deste domingo entrevista o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes. O chanceler falou sobre a situação das crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. Os nossos cônsules estão se desdobrando para fornecer elas assistência jurídica, a elas e aos pais também. Nós estamos prontos para fazer tudo o que é necessário para que as crianças venham. O índice de reprovação do presidente Michel Temer também é discutido no programa. Houve em relação a esse tema, uma campanha extraordinária em cima do presidente Temer, muito forte. Isso pega, evidentemente. Você diz campanha da imprensa? Houve uma época, sim. Houve uma época que até o boletim meteorológico de alguns programas de televisão eram contra o presidente Temer. Eu acho que há um problema mais geral de deslegitimação da política, de inconformismo dos cidadãos com a maneira como a política é feita. E é claro que o presidente da República é a cabeça política, é o alvo de todos. O ministro fala ainda sobre a sucessão presidencial. Sobre Jair Bolsonaro, Aloísio diz: Bolsonaro, Débora, ele não precisa de aliança, não precisa de nada, porque o Bolsonaro não é uma proposta política, o Bolsonaro é um estado de espírito. É somente uma coisa assim, meio, sei lá como dizer isso. Para o ministro, as pesquisas só deverão revelar as reais chances de cada candidato a partir da propaganda de rádio e TV. Não tem ainda uma mobilização política, você não tem ainda ninguém que tenha se revelado como capaz de inspirar. O Alckmin não se revelou ainda. O Ciro também não.
Poder em Foco vai ao ar logo depois do programa Silvio Santos. Esse é o começo de inverno mais quente dos últimos 4 anos no Rio de Janeiro. Hoje, o dia de sol garantiu diversão nas praias. E o veranico carioca veio também com uma novidade. Os chuveirinhos que refrescam os banhistas terão a qualidade da água monitorada. Dá para bater uma bolinha? Aliás, um bolão. O inverno no Rio de Janeiro da praia. Por favor, mais invernos assim, né? A estação começou na semana passada. Desde então, a temperatura média tem sido de 30 graus. Época de frio na contramão da lógica. Que tal agora um casaco, hein? Um casaco? É. Não. Está no inverno. Ah, não, mas o inverno do Rio é outra coisa, né? Nada de casaco aqui, só biquíni mesmo. E como para tudo tem uma explicação... Esse sol forte em pleno inverno está acontecendo porque existe um bloqueio atmosférico que está impedindo a passagem de frentes frias pelo sudeste. Aí geralmente é assim, as manhãs estão mais amenas e ao longo do dia a temperatura sobe. Amanhece em cerca dos 15 graus e chega aos 32, 33, dependendo do dia. Ou seja, da praia, né? Sim, quem quiser curtir uma praia consegue ir pra praia. E aí, claro, a maioria agradece. Continue assim, que eu não gosto de frio. Mas a praia é também de polêmica. A prefeitura sancionou uma lei que determina que os donos de quiosques ou barracas que têm chuveirinho vão ter que monitorar a qualidade da água. A lei entra em vigor em 60 dias e quem desobedecer vai pagar multa de R$5 mil. O Ronaldo já está preparado. Eu já trato da minha água já. Eu já boto cloro nela, boto pedra de cloro, boto pedra de enxofre. Mas, apesar disso, o comerciante não acha que a conta tem que ser apenas do trabalhador. Cada um tem que fazer sua parte. A prefeitura vai dar uma ajuda, como os barraqueiros também tem que chegar junto também para ajudar. As opiniões se dividem. Se o poço é opção da barraca, eles têm que tratar. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que ainda está montando um grupo de estudos para regulamentar a lei. O primeiro dia de julho vai ser de tempo firme e quente pelo Brasil. Nesse começo de inverno, teve pouco frio e o destaque ficou por conta da seca, que aumenta a sensação de calor. Faz 30 graus no Rio, 34 em Manaus, 33 em Cuiabá. Só pela manhã, bem cedinho, é que vai dar para lembrar que estamos na estação mais fria do ano, no sul e no sudeste. O dia começa com 14 graus em Belo Horizonte, Brasília, 11 em Curitiba. No Paraná, uma tempestade de granizo atingiu a cidade de Francisco Beltrão. Pelo menos 4.000 casas registraram estragos provocados pela chuva e pelas pedras de gelo. Neste domingo, a instabilidade só atinge o norte do país. Em São Paulo, julho começa com sol e 25 graus. Na segunda-feira, o tempo segue firme e a temperatura vai aos 26 graus. Com 2 gols de Cavani, o Uruguai eliminou Portugal de Cristiano Ronaldo e vai enfrentar a França nas quartas de final da Copa da Rússia. A repórter Patrícia Vasconcelos mostra a emoção dos torcedores em Sochi. Era fim de tarde na Rússia quando portugueses e uruguaios chegavam ao estádio Fish. A arena é parte de um complexo construído em 2014 para os Jogos Olímpicos de Inverno e agora cedia as partidas da Copa do Mundo. Para os torcedores, as boas-vindas com as 2 bandeiras estampadas no rosto. Muito importante porque Portugal é um grande país e precisamos nos mostrar cá fora. Somos poucos, mas vamos ganhar isto tudo. A russa pintou nas unhas as cores do país europeu e as iniciais do craque da seleção deles. Sou fã de Cristiano Ronaldo, eles vão ganhar, ela me diz. Eu não fiz essa viagem para nada. Vamos levar a taça. Basta-nos 1-0. Para nós chega. O uruguaio disse o mesmo. 1-0 já é suficiente, arriscou o rapaz. O importante é ganhar. Gol de Cavani. A confiança nos atacantes da equipe e o pensamento que coincide com o que o técnico da Celeste sempre diz. Nós, uruguaios, temos um sentimento de vencedor, mas temos a humildade de saber que somos um país pequeno. Nunca damos uma partida como ganha, disse Jorge, que foi ver o jogo com a esposa brasileira.
E o Uruguai começou bem. Logo aos 6 minutos, Cavani lançou Suárez, correu para a área e recebeu um cruzamento perfeito para marcar de cabeça. 1-0 Uruguai. Aos 21 minutos, Suárez bateu a falta por baixo da barreira e o goleiro Rui Patrício pegou bem. Muito marcado, Cristiano Ronaldo pouco ameaçava o gol de Muslera. E o time uruguaio terminou o primeiro tempo em vantagem. Na segunda etapa, Portugal empatou aos 9 minutos. Após o escanteio curto, Guerreiro cruzou e o zagueiro Pepe cabeceou com força. 1-1. Mas a noite era de Cavani. Ele recebeu o passe e bateu de primeira, de curva. Um golaço para colocar o Uruguai de novo na frente. Minutos depois, o artilheiro do jogo sentiu uma lesão muscular e foi substituído. Ele saiu do campo amparado por Cristiano Ronaldo. O Uruguai recuou para garantir o resultado. Portugal pressionou, mas o gol de empate não saiu. Uruguai 2, Portugal 1. Foi o adeus de outra seleção que chegou até aqui como favorita. Com a derrota de Portugal, o Uruguai segue para as quartas de final e mantém firme o sonho de chegar até o fim deste Mundial. A última vez que a Celeste ganhou uma Copa do Mundo foi em 1950. Era o bicampeonato. Já o primeiro troféu de melhor do mundo foi em 1930. Na saída do estádio, encontramos torcedores de Portugal com a voz embargada. Portugal is out. Sorry. Porque eles estão fora, desculpa, ele tá emocionado, o chinês que torceu para Portugal. Caímos de pé. O melhor jogador do mundo está fora da Copa. Não deu para Cristiano Ronaldo, deu para Suárez. É indescritível esta sensação. Vamos agora até o fim, disse o torcedor uruguaio. Que vem à França, comemorava o outro, se referindo ao próximo adversário dos uruguaios nas quartas de final. E na fronteira do Brasil com o Uruguai, moradores se uniram hoje numa só torcida. Os dois países que ainda estão na disputa do Mundial são separados por uma rua. Duas nações, um só povo. Na fronteira da paz, apenas uma rua separa Santana do Livramento, no Brasil, de Rivera, no Uruguai. Nessa mistura de culturas, quando o assunto é Copa do Mundo, Neymar e Suárez falam a mesma língua. Queremos uma final, né? Brasil e Uruguai. É assim também na casa de Ana e Miguel, uma brasileira e um uruguaio apaixonados por futebol. Uma verdadeira torcida doble chapa, expressão daqueles que convivem entre os dois países. Quando joga Brasil contra qualquer outra seleção, a gente torce para o Brasil, sim, porque somos povos irmãos e passamos juntos todo dia. O brasileiro torce para o Uruguai torce para o brasileiro. É lógico que essa integração não impede o Uruguai de sonhar com mais um título. Desse lado da fronteira, a seleção já levantou 5 vezes a taça do Mundial. Do outro, temos vizinhos bicampeões que venceram a última vez em 1950. Essa sede de Copa é um ingrediente a mais para seguir adiante no torneio. Passar de fase já é uma grande vitória para o Uruguai, por isso que a expectativa uruguaia, o entusiasmo uruguaio é mais grande, né? Em Rivera, a família Lara decorou a casa, reuniu os amigos e fez até uniforme para acompanhar a Celeste. A expectativa do Uruguai é chegar à final. Não demorou para Cavani fazer os torcedores vibrarem. Mas nem o gol aliviou o nervosismo. Afinal, é Copa do Mundo e cada lance vale aplauso. Nas jogadas de perigo, corrente positiva para fechar o gol. No início do segundo tempo, a tensão aumentou com o empate, mas sem tirar a esperança de mais um gol, que veio dos pés de Cavani, o segundo dele. O torcedor empurrava o time, queria o terceiro gol. Uruguai e Portugal nunca haviam se enfrentado em um Mundial. Dessa vez, a alma celeste levou a melhor.
Agora que venham os franceses. E vamos agora a outras notícias do Mundial. Mais 2 repórteres foram vítimas de assédio durante a Copa. Uma delas é jornalista da CBF. Laura Zago fazia uma entrevista quando um grupo de torcedores se aproximou e um deles tentou beijar a repórter. Em desabafo nas redes sociais, a jornalista disse que essa é a 3ª vez que isso acontece com ela nesta Copa. E que não foi a primeira e nem será a última a passar por esse tipo de constrangimento. Um levantamento feito com países do mundo todo mostra que a bebida tradicional no país da Copa, a vodka, também faz sucesso por aqui. Ela é a 5ª bebida alcoólica mais vendida no Brasil, na frente do uísque, por exemplo. A Rússia lidera o ranking. Com as fases finais chegando, muitas seleções estão voltando para casa. Uma delas não foi muito bem recebida no aeroporto. Mesmo depois de eliminar a Alemanha, a Coreia do Sul foi hostilizada por torcedores com ovos e almofadas, enquanto posava para uma foto. Boa noite para você e um ótimo domingo. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você.